de novo. Foi. Então, voltando ao que nós estávamos falando, a questão da imunopatogenia da leishmaniose. Aqui eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre citocina que vai, citocina que vem, lesão em órgãos, não. Quero que vocês entendam o básico sobre os fatores que podem influenciar na evolução da infecção como doença. E também eu vi que tem muita gente aqui que já teve imuno, então eu acho que vai ficar fácil para vocês pegarem. Então, quando a gente fala de imunopatogenia, basicamente a gente está querendo entender... Quando a gente fala de imunopatogenia, basicamente a gente está querendo entender como que o nosso sistema imune se comporta frente à infecção. E quando a gente fala de patogenia, seria quais danos que de fato ocorrem nos órgãos parasitados. Mas aqui eu não vou entrar em detalhes de histologia, nem de patologia, a gente vai só ver mesmo quais são os órgãos primariamente afetados. Então, começando pela parte imuno, a gente tem que entender que fazer experimentos em humanos para entender como que de fato o nosso sistema imune reage, é uma coisa muito complicada, né, que esbarra em muitas questões éticas. Então, toda vez que a gente falar em parasitose, normalmente são experimentos, são resultados de pesquisas feitos experimentalmente ou com camundongos ou com culturas de células humanas, mas com gente mesmo, com a pessoa propriamente dita, isso é inviável e impraticável. Então, desses modelos experimentais, o que se percebeu na leishmaniose visceral é que a apresentação de antígenos de leishmania às células TCD4, que são células auxiliares e que, uma vez estimuladas por esses antígenos, elas vão produzir citocinas. Mas o que acontece? Quando uma célula TCD4 ela não foi estimulada por nenhum antígeno, ela tem esse perfil TH0. A partir do momento que ela é estimulada, ela pode se diferenciar em um perfil TH1 ou um perfil TH2. Acontece que não se sabe também os estímulos que de fato levam à diferenciação em um perfil ou em outro. O que se sabe é que quando eu tenho um estímulo à diferenciação no perfil TH1, eu normalmente tenho um controle da infecção. E por quê? Porque essa subpopulação TH1 ela tem um perfil inflamatório, ou seja, ela está associada à produção de citocinas que vão estimular a inflamação, vão estimular a resposta inflamatória no organismo. E aqui a gente pode entender essa inflamação como estimular a defesa do organismo contra a infecção. Já quando nós temos a diferenciação do perfil TH2, as citocinas produzidas elas têm um perfil anti-inflamatório. Então, esse é um perfil que está associado à evolução progressiva da doença com uma fraca imunidade celular. Então, nessa situação, como o papel das células T, de modo geral, é muito importante para combater a infecção, se eu não tenho um estímulo à resposta mediada pelas células T, a infecção evolui no meu organismo. Então, é por isso que o perfil TH2 ele é associado à susceptibilidade, porque como eu não tenho esse estímulo à resposta celular, o meu corpo acaba não reagindo à infecção. Quando a gente entra na questão dos anticorpos, a leishmaniose visceral ela é caracterizada pela presença de uma grande quantidade de anticorpos IgG. E, além disso, a progressão da doença ela é muito associada à incapacidade dos macrófagos de destruir as formas amastigotas. Porque o que acontece? Não é que os macrófagos parasitados eles sejam completamente ineficazes em destruir as formas amastigotas no seu interior. A questão é que vão existir macrófagos que não conseguem, da mesma forma que existem aqueles que conseguem. Só que como aqueles que não conseguem têm uma grande produção, têm uma grande concentração de amastigotas no seu interior, uma vez que eles se rompam, os protozoários se espalham no organismo. E assim eles ficam livres para infectarem outros macrófagos. Então, toda essa questão de atuação em conjunto da resposta imune, tanto ao moral, que seria a questão dos anticorpos, quanto ao celular, que seria a questão das células T, quanto à inata, que é a própria questão dos macrófagos, que determina a evolução ou não da doença. Agora, quando a gente entra na questão da patogenia,
é um grande conjunto de fatores que pode determinar o curso da infecção. Quais seriam alguns deles? O primeiro seria a dose infectante, ou seja, a quantidade de protozoários que de fato o inseto vetor injeta no meu organismo, o que é um conceito diretamente relacionado à carga parasitária, que seria algo mais associado à multiplicação do protozoário no meu organismo e então a quantidade de formas parasitárias que eu passo a ter no meu corpo. Outro fator seria os próprios fatores genéticos do protozoário e fatores genéticos do hospedeiro vertebrado parasitado. A questão também da imunidade individual, porque cada organismo, cada pessoa diferente, ela vai desenvolver uma resposta imune diferente e como a gente viu anteriormente, a resposta imune que o organismo desenvolve pode determinar a evolução ou não da doença. Por fim, o estado nutricional, porque a leishmaniose visceral é uma doença que tem como fator de risco a desnutrição e também comorbidades, como é o caso da co-infecção com HIV/AIDS, o que é um determinante da gravidade da doença. Então, quando a gente entra na leishmaniose visceral, que a gente viu que afeta os órgãos viscerais, as vísceras, podem ocorrer um conjunto de alterações internas, esplênicas, que seria no baço, hepáticas, no tecido hematopoético, que seria mais relacionado à medula óssea, alterações pulmonares e alterações renais. Então, a gente vai ver rapidamente algumas alterações características destes 3 tecidos. Então, a primeira delas seria a própria alteração esplênica, que é o aumento exagerado de volume do baço. Já a alteração hepática seria o aumento exagerado do tamanho do fígado. E, como a gente sabe, aumento de tamanho nem sempre está relacionado ao aumento da função. E, por fim, alterações no tecido hematopoético, que seria a questão da alteração na medula óssea. Então, num primeiro momento, nas fases iniciais da infecção, a medula óssea ela pode se encontrar densamente parasitada, ou seja, com uma grande concentração de amastigotas. Já em fases avançadas da infecção, é possível que eu não tenha mais, eu ainda vou ter a presença de protozoários, mas talvez pode ser em uma proporção um pouco menor. Mas a questão é que, na fase inicial ou na fase avançada, eu tenho a presença de amastigotas na medula óssea. Acontece que nas fases iniciais, a eritropoese e a granulopoese, elas ainda são normais. Mas com o avanço da infecção, eu tenho a diminuição da produção celular. No primeiro momento, a gente tem a hiperplasia histiocytária. Depois, passa-se a uma hipoplasia no setor formador do sangue, ou seja, eu tenho uma redução da produção de células que compõem o sangue, como, por exemplo, hemácias, plaquetas, essas células. Em um terceiro momento de maior gravidade, eu tenho a redução da produção de todas as células do sangue. Então, como eu tenho essa redução de todos os setores formadores das células do sangue, então acaba que o corpo se torna mais propício à ocorrência de hemorragias. Então, são esses os principais aspectos da leishmaniose visceral, que seria a questão mesmo do acometimento das vísceras e o parasitismo interno. Agora, quando a gente entra na leishmaniose tegumentar, a gente vai ter uma externalização das lesões, porque a pele passa a ser o órgão mais afetado. E aqui, só para recapitular, o ciclo biológico do protozoário é essencialmente o mesmo. Formas amastigotas e formas promastigotas eu tenho sempre, independente da espécie de leishmania. E então, o que vai variar na manifestação clínica é a espécie de leishmania envolvida, mas o ciclo do protozoário, as formas evolutivas são as mesmas. Então, quando a gente entra na leishmaniose tegumentar, a gente tem como principal espécie, novamente, a Leishmania brasiliensis. Mas como nós vamos ver já já, existem algumas outras espécies que provocam a doença no Brasil, só que em menor proporção. E Leishmania brasiliensis também tem esse caráter de destaque, porque é uma espécie associada às lesões mais graves na leishmaniose tegumentar. Então, é
por isso que ela normalmente é colocada como uma espécie de grande interesse por essa gravidade das lesões a qual ela é associada. Vamos lá. Aqui, na leishmaniose tegumentar, quando a gente está falando das espécies envolvidas em leishmaniose tegumentar, nós também temos como hospedeiro definitivo vertebrados mamíferos. E aqui existe uma grande proporção de hospedeiros vertebrados silvestres, como roedores, gambás dentados, que seriam tatus e animais, espécies associadas. Mas o homem, de novo, também é um importante hospedeiro que pode ser infectado pelo protozoário. Quando a gente entra no hospedeiro intermediário, nós também estamos falando de fêmeas de flebotomíneos. E o que vai mudar? A espécie. Então, flebotomíneos, como eu falei para vocês, é um nome genérico para uma grande variedade de espécies de insetos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um vetor chamado Ysomia nevei. E um ponto interessante na leishmaniose tegumentar, que como nós vimos, existem várias espécies associadas à doença. E cada espécie do protozoário vai ter o seu vetor preferido. E por que isso acontece? Porque não é em todo lugar que eu vou ter todas as espécies de leishmania. Acho que vocês já devem ter um conhecimento sobre isso, que diferentes agentes infecciosos ocorrem em diferentes proporções ao longo do território nacional. Com leishmania não é diferente. Cada espécie ocorre de forma mais concentrada em uma determinada região do país. E da mesma forma que cada espécie ocorre de forma mais concentrada em cada região do país, cada espécie de vetor também ocorre de forma mais concentrada em cada região do país. Então, para de fato ter a continuidade do ciclo do protozoário, é necessário que a espécie de leishmania encontre uma espécie de vetor adequado. Então, é por isso que cada espécie é mais associada a um determinado vetor. O que não quer dizer que cada espécie de leishmania associada à leishmaniose tegumentar, tem apenas um vetor. Quer dizer que ela tem mais afinidade por determinadas espécies de vetores. Então, aqui a gente tem um exemplo de Ysomia nevei, que atua como um dos principais vetores de Leishmania brasiliensis. Eu vou pedir para vocês, para na hora que eu finalizar essa parte dos slides, vocês só me darem um toque, professora, lembra de falar da espécie de flebotomínio da leishmaniose tegumentar, que eu vou lembrar o que eu tenho que falar. Mas então é isso. Na leishmaniose tegumentar, nós também temos os reservatórios mamíferos da leishmania, e nós temos também o hospedeiro intermediário, que é o inseto vetor, que é exatamente o que vai passar a infecção para frente. E, de novo, vou ser bastante repetitiva, que é para gravar. Quando a gente está falando das espécies de leishmania associadas à leishmaniose tegumentar, o ciclo é o mesmo. Então, aqui também, quando eu tenho um vetor infectado, ele vai infectar o hospedeiro mamífero com as formas promastigotas metacíclicas. E uma vez que o hospedeiro mamífero seja infectado com as formas promastigotas metacíclicas, ele também vai ter toda aquela questão de fagocitose dos neutrófilos, e esses neutrófilos são fagocitados pelos macrófagos. A forma promastigota metacíclica passa a se concentrar dentro do macrófago. Lá ela se diferencia em amastigota e a infecção progride no organismo mamífero. Então, na leishmaniose visceral, a infecção ela migra para as vísceras. Na leishmaniose tegumentar, ela permanece no sítio da infecção, que é a pele. Tá? Agora, um ponto muito interessante é a gente saber que a leishmaniose tegumentar ela é primariamente uma doença de animais silvestres. Em zoonotia é um nome chique para dizer que a leishmaniose tegumentar, nos princípios, nos primórdios, era uma doença restrita a animais silvestres. E nesse sentido, a distribuição da doença está primariamente associada à presença do vetor. Até porque sem vetor não tem dispersão do protozoário. Além disso, a doença humana ela tem muita relação com a invasão das matas e florestas pelo homem. Então, como era uma doença primariamente de animais silvestres,
Esses animais parasitados, eles não manifestavam a doença. Agora, quando o homem passou a invadir essas áreas de mata, ele passou a entrar em contato com o vetor, ele passou a ser infectado pela picada do vetor, através da picada do vetor, e aí ele passou a manifestar a doença. Então, quando a gente olha essa imagem, a gente tem, vou falar rapidinho aqui com vocês, a gente consegue perceber que diferentes espécies de leishmania associadas à leishmaniose tegmentar, elas têm, digamos, ambientes específicos. Por exemplo, Leishmania amazonensis, ela é primariamente associada a vetores noturnos. Então, seria o caso de pessoas que adentram mais naquele período de fim de tarde, início de noite, em áreas de floresta, em áreas de mata, entrarem em contato com esse vetor, que é representado aqui pela letra A. Já na letra B, a gente tem, por exemplo, Leishmania guanensis, cujo ciclo silvestre é mantido no topo das árvores. Então, o que aconteceria aqui? Quando o homem ele entra nessa área de mata, ele acaba entrando em um período que coincide com a descida do vetor para a base da árvore para fazer a sua oviposição. Então, é nesse momento que ele acaba encontrando com o vetor e pode ser infectado pelo protozoário. Já aqui na letra C, a gente teria um esquema sobre Leishmania brasiliensis, que é considerada a espécie associada à leishmaniose tegmentar de maior distribuição geográfica. E aqui os vetores eles são desprovidos de hábitos domiciliares. Então, já que eles não são encontrados em áreas urbanas, a infecção humana está intimamente associada à destruição de florestas primárias, onde aquele limite entre área periurbana e área silvestre, ele acaba ficando muito tênue, ele acaba ficando muito fino, muito pouco delimitado. Então, há o favorecimento do encontro entre humano e vetor. Entrando agora nas formas clínicas da leishmaniose tegmentar, a gente vai ver várias fotos que representam possíveis manifestações clínicas. Então, leishmaniose tegmentar americana, amplo espectro de manifestações clínicas, mas nós encontramos essencialmente 3 formas básicas, que seria a forma cutânea mucosa e cutânea difusa. Aqui, independente da espécie de leishmania envolvida, a lesão inicial vai ser essencialmente a mesma. E a evolução para uma dessas 3 formas é determinada por fatores como a espécie do protozoário envolvida e também a resposta imune do hospedeiro, ou seja, se o organismo ele montou uma resposta capaz ou não de combater o protozoário. Então, nas fases iniciais da infecção, eu primeiro tenho um período de incubação, que pode durar em torno de 2 a 8 semanas. Mas, como eu falei anteriormente, a partir do momento em que tenho a infecção, as lesões iniciais elas são muito semelhantes entre si. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um sítio de picada, um sítio de infecção, onde tem um edema, um inchaço e uma menidão normal associadas à picada de um inseto. Mas a diferença é que aqui eu tive a infecção por formas promastigodas metacíclicas. Então, a partir desse momento inicial de infecção, essa lesão ela pode regredir espontaneamente, ela pode permanecer como está, ou ela pode evoluir para um nódulo. E esse nódulo ele é chamado de histiocitoma, que é um nódulo inicial associado à infecção por espécies de leishmania vinculadas à leishmaniose tegmentar. Então, a principal característica desse nódulo é essa elevação na epiderme, sendo que nesse momento a epiderme ela se encontra intacta. Porém, abaixo da epiderme eu tenho uma elevada concentração de parasitos. Esse nódulo evolui para uma úlcera, que é considerada a úlcera típica da leishmaniose tegmentar. Essa úlcera ela é frequentemente caracterizada por essas bordas elevadas e por essa depressão, que normalmente tem um fundo que eles chamam de granuloso e muito avermelhado. E aqui eu também tenho uma elevada concentração de parasitos. Com a evolução dessa úlcera, ela se torna mais estável, ou seja, aqui a gente vê que teve uma redução na quantidade de parasitos no centro da úlcera e eu tenho a redução da elevação das bordas dessa úlcera.
Em estágios mais avançados, em que houve o tratamento adequado, a intervenção terapêutica adequada, eu passo a ter a cicatriz dessa úlcera. E normalmente essa cicatriz ela é despigmentada em relação ao restante da pele, e aqui a epiderme ela se torna mais fina, mais delicada, e normalmente eu tenho a ausência de parasitos na cicatriz. Eu acho essa foto muito interessante porque ela mostra como seria a evolução a partir do tratamento de uma úlcera leishmaniótica. Então, aí seriam as fases iniciais de formação da úlcera. A foto ela está meio queimada, né? Exageraram um pouco na saturação, então por isso que a gente vê essa cor rosa, vermelha muito intensa. Mas o ponto é que aqui a gente tem uma úlcera leishmaniótica e que em estágios iniciais ela aumenta de tamanho, ela aumenta o seu diâmetro. E ela costuma ter esse fundo granuloso, avermelhado, de vermelho intenso. A partir do momento em que é iniciado o tratamento, essa úlcera ela regride de tamanho e as bordas também passam a reduzir a sua altura. Até que com o avanço do tratamento eu tenho o fechamento da úlcera e eu passo a ter a cicatrização da lesão. Então aqui seria uma lesão cicatricial associada ao tratamento dessa úlcera. E aqui a gente está até vendo essa área cicatricial um pouco mais pigmentada, né? Mas normalmente o que se encontra após a finalização concreta do tratamento é uma área mais despigmentada em relação ao restante da pele. Então, considerando a pele... Oi. Me diz uma coisa, nessa fase aí de cicatrização, já finalizou todo o processo inflamatório e tal, mas ainda ocorre a migração, pode ocorrer a migração da leishmania para outra área, ou não, ela é mais local? Então, a gente vai ver isso já, mas eu já posso te adiantar. O que acontece? Existem algumas situações... Porque qual é a finalidade do tratamento? É eliminar a infecção. E o que se acredita quando você termina o tratamento? Que não tem mais protozoários no seu organismo. Mas existem determinadas situações em que mesmo que eu tenha uma leishmaniose tegumentar tratada, meses ou anos após o tratamento, podem surgir lesões secundárias. E o que se acredita? Que os protozoários não foram completamente eliminados. Então, mesmo que eu tenha essa lesão cicatricial, há a possibilidade de que algumas poucas formas tenham sobrevivido. E dependendo da imunidade do paciente, é possível que essas formas voltem a se multiplicar e voltem a causar doença. Então, é uma situação que pode ocorrer e acredita-se que essa dispersão, por exemplo, das leishmanias dessa área cicatricial, seja por via sanguínea. Então, a leishmania ela se disseminaria a partir do sangue e atingiria outras áreas da pele do corpo. Então, é algo que não se sabe ainda, não se sabe com certeza por que ocorre, mas pode ocorrer. A partir da cicatriz, eu eventualmente posso ter outros focos de lesão. Deu para solucionar a sua dúvida? Entendi. Então tá. Entendi, obrigada. Agora, entrando na forma cutânea. Então, a forma cutânea ela é caracterizada por úlceras típicas, as quais podem ser únicas ou múltiplas. Múltiplas a gente entende que é espalhada em diferentes pontos da pele. Essas úlceras elas são confinadas à derme e a epiderme se encontra ulcerada. Essa úlcera, chamada de úlcera típica, ela é aquela úlcera em forma de cratera de vulcão, que é com os bordos elevados e essa depressão entre os bordos, onde o fundo ele é considerado granuloso e de vermelho intenso. Nessa úlcera, a gente está vendo essas secreções um pouco amareladas, esverdeadas, mas é porque, como é uma ferida aberta, ela fica muito suscetível a infecções secundárias, principalmente infecções bacterianas. E são essas infecções bacterianas secundárias que podem levar ao surgimento dessa secreção mucopurulenta. As principais espécies de leishmania associadas à forma cutânea são guianensis, Leishmania amazonensis e Leishmania brasiliensis. Só que Leishmania brasiliensis ela é frequentemente associada às lesões
mais destrutivas, aquelas úlceras de diâmetro muito maior e que realmente dão um aspecto muito destrutivo à área afetada. Além disso, Leishmania brasiliensis, ainda em relação a essa forma cutânea, em indivíduos principalmente infectados pelo vírus HIV que manifestam a doença AIDS, elas podem causar, a leishmania brasiliensis pode levar à ocorrência da leishmaniose disseminada. A leishmaniose disseminada, ela se caracteriza exatamente pela disseminação dessas lesões por toda a pele do indivíduo. E como é uma forma primariamente associada a pacientes imunossuprimidos, o caráter de gravidade dessa forma é muito maior do que quando a gente considera uma forma cutânea em um paciente que não tem imunossupressão, mas que manifesta a úlcera. Então, toda vez que a gente fala em leishmaniose disseminada, a gente está tratando da Leishmania brasiliensis. Aqui, a gente vê, eu coloquei essa foto de novo para vocês para mostrar que é possível que, em casos relativamente raros, que mesmo que não ocorra o tratamento, eu tenha a regressão espontânea da úlcera. Essa imagem ela faz referência a uma pessoa que foi de fato tratada com a miltefosina. Mas é possível que mesmo sem o tratamento eu tenha a regressão da úlcera. Acontece que, desculpa, eu não vou saber quem perguntou, mas como me perguntaram anteriormente, é possível que após a cicatrização, o protozoário seja encontrado no tecido subcutâneo. E a partir desses protozoários que sobreviveram ao tratamento, eu posso ter a reativação do foco de infecção. Por que isso acontece? Não se tem muita certeza, mas uma das principais hipóteses é exatamente achar que a terapêutica foi adequada, quando na verdade ela não foi eficaz o suficiente. Agora, quando a gente entra na forma cutânea ou mucosa, a espécie implicada na etiologia dessa forma é a Leishmania brasiliensis. E aqui eu tenho o surgimento de lesões destrutivas envolvendo primariamente cartilagens e ou mucosas, porque pode ser cartilagem, pode ser mucosa ou pode ser os dois ao mesmo tempo. Esse é um processo muito lento e há um certo destoamento na literatura, porque alguns autores falam que são lesões que surgem meses ou anos após uma lesão inicial, e tem autores que falam que essas lesões podem surgir antes da lesão inicial, que seria aquela decorrente da picada do inseto vetor, podem surgir junto à lesão inicial ou podem surgir depois. Mas o fato é que, na forma cutânea ou mucosa, as cartilagens e mucosas são afetadas. E aí, as principais regiões que são destruídas... Professora, eu não sei se é a minha internet ou todo mundo também está tendo problema, mas travou aqui. Eu não consegui entender nada do que você disse anteriormente. Qual parte que travou? Em qual parte que eu parei? Ai, já tem acho que 1 minuto mais ou menos. O começo da pessoal, slide. isso. O pessoal também está falando que travou. Então foi aqui, forma cutânea mucosa. Foi, professor. Então, posso continuar daqui. Então, tá. Então, quando a gente está falando da forma cutânea ou mucosa, a gente se refere a uma forma associada à infecção por Leishmania aviária brasiliensis. Essa forma é caracterizada pelo surgimento de lesões destrutivas envolvendo cartilagens e ou mucosas. E essas lesões, elas se desenvolvem em um processo lento. E existem alguns autores que falam que essas lesões podem surgir antes da lesão primária, que seria a úlcera, podem surgir junto à lesão primária ou depois. Mas o fato é que nessa forma cutânea mucosa eu tenho a presença de lesões destrutivas nas cartilagens e ou mucosas. E as áreas mais afetadas são o nariz, o palato, principalmente o palato mole, a boca, a faringe e a laringe. Quando essa lesão destrutiva ela afeta o nariz, tem a possibilidade de destruir completamente a estrutura do órgão. Como a gente vê aqui, o nariz, ele exteriormente ele não foi totalmente comprometido, mas
o septo nasal foi embora. Então, é uma doença que, apesar de progredir lentamente, ela é muito agressiva e realmente, se não tiver a intervenção adequada, pode destruir completamente a estrutura do nariz. Aqui já é a foto do mesmo paciente após o tratamento e a gente vê que esses focos hemorrágicos e esses focos de infecção mais esverdeados, propriamente infecções bacterianas, eles foram minimizados. E aqui, aquela lesão que a gente tinha no palato mole, ela também já não é mais observada aqui após o tratamento. Porém, é possível, de novo, que após o tratamento, o protozoário ele permaneça na cicatriz resultante das lesões tratadas. Essa foto, ela mostra um indivíduo que foi tratado para leishmaniose cutâneo-mucosa, só que após o tratamento foi iniciado um foco de infecção no nariz. Então, ele tem ainda essa questão de por que eu tenho um tratamento preconizado, eu realizo o tratamento como ele deveria ser feito, de fato, mas eu posso ter a reativação do foco de infecção, e aqui em outras áreas. Porque, como a gente até vê aqui na legenda da imagem, ele coloca que esse homem ele teve lesões cutâneas saradas, mas um tempo após o tratamento, ele passou a apresentar novas lesões na mucosa nasal. Então, não era nem que ele tinha leishmaniose cutânea mucosa antes. Ele tinha uma leishmaniose cutânea que foi tratada, só que eu tive a reativação do foco de infecção e essa reativação se manifestou como uma forma cutânea mucosa. Então, por que isso acontece? Ainda não se sabe com certeza, mas se acredita que é a partir de um tratamento ineficaz que não destrói todas as formas parasitárias. Já a forma cutânea difusa, ela é principalmente associada à Leishmania amazonensis. E aqui nós temos uma doença muito rara e de grande gravidade. O curso dela é crônico e progressivo e os pacientes se apresentam em estado de alergia imunológica. O que é isso? Eu simplesmente não tenho a resposta imune. Meu sistema não reage à infecção. Então, como eu não tenho uma resposta imune, eu tenho a disseminação de lesões não ulceradas, então aqui eu não tenho a formação daquela úlcera, mas eu vou ter a presença dessas lesões por toda a pele do paciente infectado. E aqui, um outro fator que contribui para a gravidade dessa forma é a não responsividade ao tratamento. Então, nessa situação, além da doença ser de curso lento, crônico, e não ter uma resposta imune do organismo, ela também não responde às drogas convencionalmente utilizadas para o tratamento da leishmaniose como um todo. Então, quando a gente entra novamente na questão da imunopatogenia, a gente percebeu que na questão da patogenia é a pele e as regiões mucosas e cartilagens que são primariamente afetadas. Porém, novamente, são desconhecidos fatores que determinam a diferenciação das células TCD4. E aqui a gente vai ter mais ou menos o mesmo padrão que nós vimos para a leishmaniose visceral. Então aqui, quando eu tenho a diferenciação das células TCD4 no perfil TH1, normalmente eu tenho um controle da infecção. Mas, se eu tenho a diferenciação no perfil TH2, eu tenho a susceptibilidade à infecção. Então, novamente, a doença ela também se caracteriza pela incapacidade dos macrófagos de eliminar o protozoário. E aqui, a resposta imune celular e humoral, elas variam de acordo com o quadro clínico. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes quando a gente entra na parte de diagnóstico laboratorial. Então, quando a gente entra na questão da imunidade celular e da imunidade humoral, só para dar uma prévia, a gente vai ter um padrão para cada tipo de manifestação. Então, aqui na forma cutânea, normalmente eu tenho um perfil TH1, ou seja, eu tenho um perfil inflamatório. Já na forma cutânea mucosa, eu tenho a expressão simultânea de TH1 e TH2. E aqui, essa situação é considerada um estado de elevada responsividade.
Aqui é como se eu tivesse uma produção exacerbada de citocinas associadas à imunidade celular. Já na forma cutânea difusa, eu não tenho resposta celular. E como eu tenho esse perfil anti-inflamatório, eu não tenho o estímulo, a resposta das células T contra a infecção. Quando a gente entra na imunidade humoral, normalmente na forma cutânea e na forma cutânea mucosa, eu não tenho grandes elevações nos níveis de anticorpos. Mas quando eu entro na forma cutânea difusa, esses anticorpos normalmente tendem a se concentrar em maior proporção. Só que esses são fatores que realmente ainda não se sabe por que acontecem dessa forma. Agora, entrando na parte de diagnóstico, a gente precisa entender que, se tratando da leishmaniose como um todo, agora eu já não vou mais fazer tanto aquela distinção entre visceral e tegumentar, é sempre muito importante avaliar aspectos epidemiológicos, clínicos e... Oi. É só que você pediu para lembrar, quando finalizasse essa parte, para falar do mosquito, do vetor. Não, eu vou deixar para fêmea. falar quando eu sair dos slides, que é melhor, que aí não fica na gravação. Acho que confunde menos a cabeça de Entendi, vocês. entendi. Obrigada. Então, na leishmaniose, por que eu preciso avaliar a epidemiologia? Porque eu preciso saber se naquela área que ou eu estou fazendo o exame ou que eu estou atendendo, se é uma área endêmica para leishmaniose. Porque é algo que, dependendo das manifestações clínicas, é algo que, dependendo do exame clínico realizado, eu posso ter a percepção de alguns sinais e sintomas que podem gerar essa suspeita. E a partir dessas características epidemiológicas e a partir desses sinais e sintomas que podem levantar a suspeita, eu vou saber quais exames requisitar. Então, dentro do diagnóstico laboratorial, a gente tem a possibilidade do exame parasitológico, exame imunológico e exame molecular. O exame molecular ele é voltado à identificação do DNA do parasito naquela amostra submetida à análise. Aqui eu não vou entrar em detalhes de técnicas com vocês, eu só quero que vocês saibam o que pode ser realizado, qual é o princípio de cada um desses métodos. Então, os métodos moleculares, que seriam PCR e qPCR, eles são baseados na identificação de DNA do parasito naquela amostra avaliada. Já os métodos parasitológicos, eles são voltados à pesquisa do parasito, à visualização da amastigota do material analisado. Nessa situação, quando a gente está tratando de suspeitas de leishmaniose visceral, a amostra a ser avaliada é aspirada de medula óssea. Quando nós tratamos da leishmaniose tegumentar, a amostra é a própria lesão cutânea. Então, aqui eu posso coletar esse material a partir da punção, da biópsia ou da escarificação, que é o raspado das bordas das lesões. Aqui sempre se deve procurar por áreas mais conservadas de tecido, sempre se optando pelos bordos da lesão, pelas bordas da lesão, porque normalmente é nessa região onde há a maior concentração de parasitos. Assim, uma vez que a amostra seja coletada, ela pode ser utilizada para esfregaços ou para a impregnação, quando se trata de biópsia, para a impregnação em parafina, e aí eu vou ter o corte do tecido, mas independente do esfregaço ou desse exame histológico, as minhas amostras sempre são submetidas à coloração e a partir daí eu faço o exame microscópico. Então, aqui nessa imagem a gente tem uma linda imagem, na verdade, de um aspirado de medula óssea que foi corado pelo método de Wright. E aqui a gente vê um macrófago com várias amastigotas no seu interior. Então, isso aqui seria até o que a gente chama de foto de Atlas, porque não é o que a gente costuma ver assim, na nossa rotina, mas é o que se espera encontrar a partir do exame microscópico, a presença de macrófagos parasitados com formas amastigotas. Quando a gente entra nos métodos imunológicos, são aqueles métodos baseados na pesquisa de anticorpos específicos anti-leishmania. E aqui as principais técnicas utilizadas são a reação de imunofluorescência indireta e ensaios imunoenzimáticos. O principal problema dessas técnicas de imunodiagnóstico é a relativa falta de padronização de reagentes de fato específicos para leishmania. Por isso que não pode ocorrer uma elevada proporção de resultados falsos positivos.
especialmente quando esses exames eles são realizados em áreas onde eu tenho a sobreposição de doenças causadas por patógenos relacionados. Então, por exemplo, em áreas onde nós temos uma sobreposição de casos de doença de Chagas e de leishmaniose, então, onde a doença de Chagas é causada por Trypanosoma cruzi e a leishmaniose é causada por leishmania, considerando que esses patógenos são muito parecidos entre si, e por aspectos que não vêm ao caso no momento, eu posso ter resultados falsos positivos, ou seja, eu posso ter um resultado positivo para a leishmania, mas na verdade o que eu encontrei ali foi um anticorpo contra Trypanosoma cruzi. Então seria mais essa questão do resultado falso positivo, resultados que detectam uma coisa, são resultados que detectam anticorpos contra um agente infeccioso que não era o que eu estava procurando. Só que pouco tempo atrás, foi desenvolvido um antígeno mais específico, que é esse antígeno chamado RK39, que ele minimizou essa proporção de resultados falsos positivos, ou seja, ele era um antígeno que poderia ser utilizado com maior segurança nesse tipo de exame. E esses testes baseados nesse antígeno, eles normalmente são testes de imunocromatografia, que é aquele teste rápido que aparece, que quando é positivo aparece 2 fitinhas e quando é negativo aparece uma. Seria um teste baseado nessa metodologia. É um teste rápido, é um teste bom, é um teste promissor, porém ele tem disponibilidade limitada nas áreas endêmicas, que são as áreas onde de fato ele precisaria ser aplicado. Então, essas seriam as técnicas mais utilizadas. Mas aqui um ponto muito interessante da gente saber, ainda dentro do diagnóstico laboratorial, é a questão da intradermorreação de Montenegro, que é considerado um teste de hipersensibilidade tardia. Esse teste ele é mais utilizado em pacientes com leishmaniose pigmentar. E aqui, a semelhança de outros testes de hipersensibilidade, eu vou ter a inoculação de antígenos de formas propastigotas na derme. Eu espero um intervalo de 48 horas e, após esse intervalo, eu faço a leitura da prova. E considera-se positivo aquele paciente que apresentar uma induração, um enrijecimento de diâmetro maior que 5 milímetros. Acontece que os resultados da intradermorreação de Montenegro, eles variam de acordo com a forma clínica apresentada por aquele indivíduo. E o que eu vou mostrar agora para vocês são os resultados mais comuns, mas não são os resultados que ocorrem em 100% dos casos, tá? Então, quando a gente está tratando da forma clínica, resposta imunicelular e intradermorreação de Montenegro, quando nós consideramos uma pigmentar cutânea, a gente viu que a resposta é predominantemente TH1. Como eu tenho uma resposta celular e o meu teste ele está vendo essa imunidade celular, então ele frequentemente é positivo. Quando a gente trata da forma cutânea ou mucosa, onde, como eu falei lá no slide anterior, a gente tem um estado hiperreativo, o teste também costuma ser positivo. Mas quando a gente trata da forma difusa, onde eu não tenho resposta celular, o teste é negativo. Agora, quando a gente está tratando de indivíduos assintomáticos ou tratados, o que é que se espera? Se espera que no caso dos indivíduos assintomáticos, eles são assintomáticos porque eu tive uma imunidade celular adequada, e nos indivíduos tratados, eu tive a recuperação da imunidade celular da pessoa. Então, em ambos os casos, acredita-se, né, que aquela pessoa tenha uma resposta predominantemente TH1, ou seja, eu tenho a imunidade celular. Então, o teste costuma ser positivo. Já quando a gente trata de uma forma ativa de leishmaniose visceral, que seria aquela situação em que o meu corpo ele permite a evolução da doença porque eu não consigo, o meu sistema imunológico não consegue combatê-lo, essa situação é frequentemente associada a uma resposta TH2, a um perfil anti-inflamatório, a um perfil em que não tem imunidade celular. Então, aqui o teste costuma ser frequentemente negativo. Então, agora que a gente viu as técnicas de diagnóstico, entrando no tratamento, que é uma sessão um pouco mais simples, mais breve,
A droga utilizada para o tratamento da leishmaniose como um todo são os antimoniais pentavalentes. Aqui no Brasil, a droga utilizada é o Lucantime, ou antimoniato de meglumina. Essa droga é utilizada por via intravenosa ou intramuscular e ela é associada a uma grande variedade de efeitos colaterais, da mesma forma que a anfotericina B, que é a droga de segunda escolha no tratamento das leishmanioses. Aqui, esse fármaco ele é administrado por via intravenosa também, só que os riscos de toxicidade são bem elevados. E por isso foram formuladas preparações lipossomais, que são formulações que permitem que a droga ela seja utilizada em uma concentração menor, exatamente na intenção de reduzir esses efeitos colaterais. Acontece que essas formulações elas são muito mais caras do que o fármaco normal. Então acaba que esse valor elevado não permite que essas formulações mais leves, digamos assim, sejam utilizadas pela ampla parcela da população que necessitaria desse medicamento. E um ponto interessante é que em outubro de 2018 se tornou pública a decisão de incorporar a miltefosina para o tratamento da leishmaniose tegumentar. Acontece que a miltefosina é uma droga teratogênica, então, como ela também tem muitos efeitos colaterais associados, ela não era utilizada para o tratamento de humanos aqui no Brasil. Mas foi publicada essa portaria e, então, teve início o uso da miltefosina para o tratamento da leishmaniose tegumentar. Agora, entrando na parte final dessa parte mais explicativa, a gente vai ver um pouco de epidemiologia e prevenção das leishmanioses. Bom, primeiro que a leishmaniose como um todo é uma doença tropical negligenciada. E segundo a OMS, cerca de 22 doenças são consideradas tropicais negligenciadas. E elas, juntas, afetam mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, a leishmaniose é uma delas. E quando a gente fala em população negligenciada e doenças negligenciadas, são aquelas doenças que têm um financiamento escasso, elas não recebem muita atenção de grandes indústrias, de grandes provedores de fomento. Além disso, são doenças que tendem à cronificação, ou seja, doenças que tendem a acompanhar o indivíduo infectado ao longo de toda a sua vida. São consideradas negligenciadas também porque as populações mais pobres, mais marginalizadas, são as mais afetadas. E, normalmente, essas doenças dão um caráter de estigma e exclusão social. Então, a leishmaniose ela tem ampla distribuição por todo o mundo. E a gente vê aqui o Brasil como um local de ocorrência simultânea de várias espécies de leishmaniose, de várias espécies associadas à leishmaniose. É interessante a gente ver que aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de leishmaniose visceral tendem a se concentrar no Brasil, na Índia e no leste da África. Quando a gente fala de Brasil, cerca de 90% dos casos de leishmaniose visceral das Américas ocorrem no Brasil. Então, a gente vê que nesse período de 2018 ocorreram de 50 a 90 mil novos casos por ano. Só que menos da metade desses casos, de fato, são reportados à OMS. Agora, considerando o contexto de Américas, a gente vê que a leishmaniose visceral ela é típica de zonas rurais. Mas, com o passar dos anos, houve a urbanização da doença. Ou seja, o vetor saiu do seu ambiente silvestre, entrou no ambiente urbano, se adaptou ao ambiente urbano e passou a conviver junto com o homem. Então, agora esse gráfico, esse mapa, na verdade, eu tirei desse boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, onde ele mostra a estratificação do risco de você desenvolver a leishmaniose visceral. Então, a gente vê que tem uma taxa de incidência de 1,2 casos por 100 mil habitantes e, em 2019, foram confirmados mais de 2 mil novos casos da doença. Desses casos, mais de 65% ocorreram em indivíduos do sexo
masculino e numa faixa etária de 20 a 49 anos. E aqui a gente já vê uma mudança do perfil epidemiológico da doença, porque a leishmaniose visceral, por muito tempo, foi considerada uma doença que afetava primariamente crianças. Mas a gente percebe que, através desse boletim epidemiológico, uma proporção menor de crianças foi afetada pela doença. Além disso, nesse contexto de 2019, a taxa de letalidade pela doença foi a maior nos últimos 10 anos, de 9%. E, com o passar do tempo, também percebeu-se um aumento de registros da infecção leishmania HIV, chegando a 11% do total de casos confirmados. Então, é algo que não é de conhecimento, de amplo conhecimento, de conhecimento geral, mas a co-infecção leishmania HIV/AIDS é algo que realmente ocorre, é algo que está presente, mas nem sempre é considerado do ponto de vista da saúde pública. Agora, entrando num aspecto mais local, a leishmaniose visceral ela é endêmica no estado da Bahia. Em 2020, foram registrados 174 casos, distribuídos em 113 municípios. Então, o que eles colocaram nesse boletim epidemiológico? Que houve um incremento de casos em 11 regionais, estabilização em 3 e uma redução em 17 regionais. Mas mesmo com essa redução, o estado como um todo continua sendo considerado área endêmica. E aqui, os municípios prioritários para a ação de combate à leishmaniose visceral seriam São Félix, Bom Jesus, Novo Horizonte e São Gabriel. Se alguém depois for de algum desses municípios, a gente conversa um pouco sobre como que está a situação por lá. Quando a gente entra na leishmaniose cutânea, a gente vê também que há uma ampla distribuição em todo o mundo. E em 2019, foram confirmados mais de 15 mil novos casos da doença. E a maior proporção desses casos foi na região norte do país. Mas, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, existem 3 estados que são considerados de transmissão muito intensa. Então, a gente tem Amazonas, Amapá e esses 4 municípios da Bahia. Novamente, entrando no contexto mais local, para leishmaniose tegumentar, foram registrados 1.153 novos casos, distribuídos em 153 municípios. E aqui a gente percebe que houve um incremento em 11 regionais, a estabilização em 3 regionais e redução em 17. Na verdade, aqui eu estou contando 1, 2, 3, 4. Então, foi a estabilização em 4 regionais. Mas, considerando a leishmaniose tegumentar como um todo, a doença é registrada em 195 municípios. E 4 são considerados de alto risco e 2 de intenso risco de transmissão. E nesse período de 2020, dentro da leishmaniose tegumentar, as formas clínicas predominantes foram a cutânea. Nesse período de 2020, a forma clínica predominante foi a forma cutânea, que seria aquela da forma cutânea da úlcera única ou múltipla. E 3,6% dos casos foram associados à forma mucosa, que aqui a gente pode entender, quando ele coloca mucosa, a forma cutânea mucosa. Então, é uma doença que às vezes a gente não tem muitas notícias de onde ela está presente, como que ela ocorre, qual a proporção em que ela ocorre, mas ela está sim presente, ela continua ocorrendo e novos casos continuam surgindo. Então, quando a gente agora entra na questão da prevenção e do controle, é sempre importante associar atitudes de saúde humana com saúde animal e saúde ambiental. Nesse sentido, o principal método de prevenção e controle ainda recai no controle vetorial. Só que quando a gente trata de controle vetorial, é muito importante falar de manejo integrado, onde eu tenho que aliar atividades de educação em saúde, educação ambiental, tenho que aliar controle físico, controle químico. Então, é exatamente reunir o máximo de estratégias possíveis de diferentes áreas para atuar no controle vetorial.
Mas, além disso, também é muito importante, até como eu falei antes, a questão da educação em saúde, ou seja, educar as pessoas sobre a questão de desmatamento, não adentrar em matas, a questão de verificar se, eventualmente, elas podem ter tido contato com o vetor. Então, todas essas questões de educar a população são sempre muito importantes. E aqui eu coloquei, para finalizar, algumas medidas que o Ministério da Saúde tenta aplicar para o combate à leishmaniose visceral. Então, a primeira delas seria reduzir a taxa de letalidade da leishmaniose visceral e o número de óbitos pela leishmaniose tegumentar. E a outra seria a vigilância do óbito por leishmaniose visceral. Porque leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar são doenças de notificação compulsória. Só que, normalmente, esses dados chegam de forma muito fragmentada ao SINAM. Então, às vezes, não se registra nem aqueles casos de óbito que, de fato, decorreram da leishmaniose, seja ela visceral, seja ela tegumentar. Então, é por isso que é sempre muito importante, no âmbito da saúde pública, verificar quais mortes, de fato, ocorreram em decorrência da leishmaniose. Então, isso é uma visão bem geral, bem ampla mesmo, de medidas, de estratégias de prevenção e controle para a leishmaniose como um todo. Só que dentro de cada uma dessas medidas, a gente tem vários outros aspectos, vários outros fatores, porque realmente são doenças muito complexas. Mas, para finalizar, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, mas caso não tenham entendido, podem ficar à vontade para me perguntar. Vocês devem estar até